E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Vocês devem estar percebendo que está faltando exercício aí, né? Os exercícios que ficaram referentes à aula 1, que foi o primeiro vídeo que eu passei, eu vou fazer a correção com vocês nos próximos dias. Eu vou começar esta aula com a correção dos itens 4 e 5 da sessão em casa, que foi o que ficou da atividade de ontem, que vocês devem ter se lembrado que não teve vídeo. Então, vamos lá. Pela dobradura, a Marina fez uma estrela de 6 pontas de cartolina, de modo que os ângulos de todas as pontas tenham medidas iguais. Dobrando as pontas da estrela nas linhas tracejadas, Marina obteve um hexágono como desenhado ao lado. Calcule a medida dos pontos dessa estrela. Pessoal, se a gente for pegar e for somar a medida dos ângulos das pontas aqui, vocês devem perceber que isso dá 360 graus. Por que é possível afirmar isso? Só você fazer a soma aqui. Tá torto, mas faz de conta que isso é um círculo. Então a soma disso dá 360 graus, certo? Como ela disse que as pontas são iguais, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Logo, cada uma destas pontas medem 60 graus. O que faz sentido, que dá para ver pela figura que se tratam de triângulos equiláteros, ou seja, todos os ângulos aí medem 60 graus, tá ok? Para quem ainda não entendeu, olhando para o desenho, dá para perceber que a soma dessas figuras, dessas pontas, é 360 graus. Se você não enxergou nessa ponta, observe aqui depois que quando a gente pega as pontas dos ângulos aqui dentro, olha o que acontece quando você faz o desenho de todas aqui, não forma uma circunferência, ou seja, 360 graus. Então a soma dos ângulos das pontas dos triângulos é 360 graus. Como elas são iguais e são 6, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus, que mede cada um desses ângulos, tá bom? Vamos para o exercício 5, que ele é bem interessante, é um exercício que tem tudo para cair numa prova, tem uma carinha perfeita. Então, partindo do triângulo ABC, cujos três ângulos medem 60 graus, Bruno fez as dobras indicadas na sequência a seguir. Tá? Os lados AB e AC coincidem, ou seja, pegou este lado, trouxe para cá, pã. Bruno riscou as dobras com lápis, conforme esta figura aqui. Ele quer saber na letra A qual a medida dos ângulos BAD e CAD. Então, primeiro, gente, análises importantes de serem feitas aqui. Os três ângulos medem 60 graus, certo? Então, quando você dividiu aqui ao meio a primeira vez, você dividiu isso em dois ângulos de 30 graus, certo? Porque você mede 60, dividiu no meio. Por que dá para afirmar isso? Porque este lado veio para aqui, ou seja, isso aqui foi dividido ao meio, este triângulo. Então, dividimos em 30 graus. Quando dobrou de novo, em cada um desses ângulos de 30 foi dividido por 2 de novo, certo? Ou seja, cada pedaço desse mede 15 graus. Por que é importante? BAD está onde? O ângulo BAD e CAD está aqui, Não se refere à primeira divisão das metades entre os triângulos? Ou seja, cada um desses ângulos tem 30 graus. Certo? Para quem não enxergou isso, vamos lá, limpando a tela de novo. Quando o triângulo foi dividido pela primeira vez, nós tínhamos o quê? BAD, ou seja, esta primeira metade aqui, Se era 60, dividiu ao meio, 30 graus cada. Tá? E o CAD também é a outra metade. Agora ele pergunta do BAE, que é esta primeira metade aqui, né? BAE, que está aqui, é este primeiro triângulo. DAE, que é este segundo. DAF, que é este aqui. E CAF, que é este último ângulo aqui. Ou seja, nós tínhamos um ângulo inicialmente de 60 graus, que foi dividido em 4 partes iguais, ou seja, 15 graus cada um. Então, cada um desses ângulos mede 15 graus. E a letra C, ele está perguntando qual a medida do ângulo BAF. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, qual é esse ângulo BAF? B, quais os lados? F e o B, ou seja, ele pega 3 partes desses ângulos de 15 graus, ou seja, 45 graus é a medida desse ângulo. Porque se são 3 partes, cada uma dessas partes a gente já viu que vale 15,
3 vezes 15, 45 graus. Tá ok? E o item 6, que ele é um pouco mais chato da gente lidar, que ao projetar um telhado, um arquiteto precisa saber sua inclinação para definir que tipo de telha deve ser utilizada. Nesse caso, o arquiteto precisa saber a inclinação do telhado em porcentagem e não em graus. Mas como medir o ângulo de inclinação em porcentagem? Como exemplo, suponha que um telhado tem inclinação de 20%. 20% é 20 sobre 100, simplificando, ou seja, um quinto. Isso significa que a cada 5 metros na horizontal, a cada 5 metros na horizontal, o telhado avança 1 metro na vertical. Ou seja, a cada 5 metros, ele avança 1. Ou seja, 10 metros, 2. E assim por diante, são diretamente proporcionais à relação aí. Mas essa coisa de proporcional ou não, a gente discute mais pra frente, tá? Mas isso aqui, se você parar para ver, 1 para 5 é igual a 2 para 10, se você simplificar os dois, tá? E assim por diante, a cada 5 metros sobe 1. Mas por que esse raciocínio é importante ser abordado agora? Porque na hora de fazer aí o que ele está pedindo, na letra A, o que ele pede para vocês fazerem na letra A neste exercício? Na letra A dessa seção em casa, o exercício 6, ele está pedindo para você usar o seu transferidor, determine a medida em graus do ângulo de inclinação de um telhado com 20% de inclinação, indicado na figura por alfa, tá vendo? Então aí, o que significa isso? Na letra A, qual resposta que você vai ter? Ele tem aí 20% de inclinação, isso significa que o ângulo de inclinação aí, quando você pegar o seu transferidor, ele vai ter 11 graus de inclinação. Vai dar de 10 a 12 na medida aí, de acordo com como você posiciona o transferidor, tá? Mas isso eu não tenho como ilustrar aqui, porque depende de vocês isso, tá? Olha só a letra B. Escreva 10% na forma de fração irredutível. O que significa isso? 10% como fração fica como mesmo, gente? 10%, né? Escrevê-lo na forma de fração irredutível significa simplificar isso, que sobra 1/10. Se você não se lembra o que é simplificação de fração, mais para frente a gente discute isso. Mas, divide aqui por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Chegou aqui num décimo, não dá para fazer mais. Então é isso que a gente vai fazer aí. Tá bom? Na letra C, desenhe na malha quadriculada um telhado com 10% de inclinação. Tá? Não é necessário desenhar o telhado em peira esquerda. Comece pelo ponto B, pelo ponto P. O que significa isso? 10% de inclinação significa que a cada 10 metros na horizontal ele sobe 1 metro na vertical. Tá? O que vocês vão ver aí no desenho a seguir. Já eu mostro o desenho para vocês como fica. Usando o seu transferidor, determine a medida em graus do ângulo de inclinação do telhado que você desenhou no item C. Você deve ter achado algo em torno de 6 graus. Pode ser que, de acordo com a sua medida, fique entre 5 e 7, tá? Usando régua e transferidor, desenhe na malha quadriculada um telhado com inclinação de 14 graus. Desenhe apenas o segmento AB como base na horizontal. O seu desenho deve ficar desta forma aqui, Tá? A inclinação de 14 graus, que é possível você verificar pelo seu desenho. E na letra F, ele está pedindo o que para a gente? Qual a inclinação em porcentagem do telhado que você desenhou no item E? Explique como pensou. Se o seu telhado ficou dessa forma, o que a gente precisa analisar aqui? Qual é a nossa horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos na horizontal. Subiu 2, ou seja, a cada 8 quadradinhos na horizontal, ele subiu 2 metros. A gente pode simplificar isso aqui dividindo ambos por 2, o que nos dá 1/4. Por que dividindo? Por que a gente simplificou? Porque dessa forma fica mais fácil. 1/4, se a gente dividir 1 por 4, a gente tem 0,25, o que nos dá
25% de inclinação. Ok? Para quem não entendeu, voltando, ó. 1/4, ó, a cada 4 metros sobe um quadradinho. Se você for parar para ver, ó, 1, 2, 3, 4, olha aqui, ó, a relação aqui, ó. A cada 4 metros subiu um quadradinho. 8 metros subiu 2 quadradinhos, ó. A gente combina com essa razão que está aqui representada. 1/4 é a representação. A cada 4 metros na horizontal, sobe 1 na vertical. 1 dividido por 4, 0,25. Lembra da escrita decimal? 0,25, escrito como fração, fica 25 sobre 100, que é 25%. Tudo bem, gente? Espero que isso tenha ficado claro. Lembrando, se não ficou, comenta aqui no vídeo, anota aí nas suas dúvidas, e no final do vídeo você comenta então, tá ok? E o nosso conteúdo do dia, ângulos consecutivos. Primeiro, gente, o que significa? Após essa construção do origami que você fez, eu espero que vocês consigam compartilhar comigo como ficou a construção de vocês. Não tem problema se ficou feio, é só para ver se você fez e como pensou. Eu gostaria de verdade que alguém compartilhasse, ou então que na live que a gente vai fazer muito provavelmente amanhã ou sexta-feira, que você mostre como ficou o seu origami, como você pensou e se deu trabalho, tá? Além de trabalhar com os nomes e as medidas dos ângulos obtidos nas dobraduras, você utilizou algumas propriedades dos chamados ângulos consecutivos. Vamos agora definir o que são ângulos consecutivos e fazer um resumo de suas propriedades. Observe nas figuras os ângulos representados pelas letras alfa e beta, certo? Observe as posições deles aí. Se você parar para ver, estes dois ângulos aqui, se você somar, você tem a medida do ângulo POR, tá? Por exemplo, o alfa, onde está o ângulo alfa? Ele é formado pelo POQ. E o ângulo beta, ele é formado por QOR. Tá vendo? Por que é importante saber identificar isso? Porque na sequência a gente vai fazer o quê? Ó? Nomeie esses ângulos usando os pontos indicados na figura. Ou seja, o ângulo alfa é lá o que a gente acabou de fazer, que é o P. Ó, o vértice do ângulo, lembra? Vai lá com acento circunflexo. E o beta é o QOR. Bom, tá um pouco feio, mas acho que vocês entenderam, não? Dois ângulos consecutivos possuem um lado em comum. Os dois ângulos possuem um lado em comum. Identifique este lado na figura, reforçando com caneta azul. Qual é este lado em comum, pessoal? Este ângulo OK aqui, ó. Tá vendo? Que os dois ângulos têm este lado em comum. Então, a definição: ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum localizado entre os outros dois lados, como os ângulos alfa e beta da figura anterior. Desta forma, considere que o ângulo alfa tem a medida 20 graus e o ângulo beta tem a medida 110 graus. Nesse caso, qual é a medida do ângulo PQR? Pessoal, lembra que a gente falou lá no comecinho que o alfa mais o beta ia dar a medida deste ângulo POR? Ó, 20 mais 110, isso nos dá um total de 130 graus. Tá vendo? Descreva a propriedade dos ângulos consecutivos que você usou para responder a pergunta do item C. Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer aí para responder isso é usar a própria definição que está aí no item B. Tá? Mas se vocês quiserem exatamente a definição, vocês podem escrever o seguinte: se POQ e QOR são ângulos consecutivos, então a medida do ângulo POR é igual à soma das medidas desses dois ângulos. Não conseguiu pegar? Pessoal, vai ficar ruim para eu escrever, mas vamos lá. Eu espero que você entenda. Você pode escrever isso dessa forma aqui, ó. Se POQ e QOR são ângulos consecutivos,
Lembrando que você não precisa escrever desse tamanho aí na apostila de vocês, tá? São ângulos consecutivos. Então, a medida do ângulo POR, que foi o ângulo que a gente viu, é igual à soma das medidas desses dois ângulos. Tá ok? Espero que tenha melhorado um pouquinho para vocês. Se você copiar agora, dá um pause aí no vídeo. Eu vou até arrumar esse POR que está aqui, para que você não se perca na hora de copiar. Tá? Espero que tenha ajudado um pouco mais essa definição agora. Então vamos dar sequência. Considere a figura ao lado. Quais os nomes dos dois ângulos consecutivos que aparecem na figura? Então, pessoal, quais os ângulos consecutivos que aparecem na figura? Tem aqui, primeiro, ó, ETA. TEA ou AET, tá? Tanto faz, na verdade. TEA ou AET é um. E o outro, qual que é, ó? PEA. Ou AEP. Tá bom? Isso é a resposta da letra A. Se você quiser não se perder aqui, ó, TA e PEA. Ok? Letra B. Sabendo que o ângulo PET mede 28 graus, pessoal, PET, qual é este ângulo PET? Presta atenção aqui, ó, para vocês não se perderem. O ângulo PET, ó, é este ângulo maior aqui, ó, PET. Então é esta medida toda. Ele mede 28 graus, tá? Vou apagar isso aqui para a gente não se perder. E o ângulo AET, que é este menor aqui, mede 12. Qual é a medida do ângulo PA? Se o 28 é isso aqui tudo, 28 graus menos 12 é igual a 16 graus. Ou seja, a medida do ângulo PEA é 16 graus. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E tem algo que é extremamente interessante para a gente observar. O relógio da cozinha da casa de Pedro está marcando 3 horas e 20. Para quem está um pouco perdido, este exercício está lá na página 368, tá? Então vamos lá. O relógio da casa de Pedro, da cozinha da casa de Pedro, está marcando 3 horas e 20 minutos e o ponteiro vermelho indica os segundos. Aqui uma dica extremamente importante: o círculo do mostrador do relógio, que corresponde a 360 graus, é dividido em 12 partes iguais, que são estes números maiores aqui. Ou seja, 360 dividido por 12, a marcação entre cada um desses números maiores, o 12 e o 1, é de 30 graus. Por que essa informação é importante para a gente? Que ele pergunta qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos no instante registrado. Então, gente, qual é o ponteiro menor aí? Para quem não sabe olhar as horas em um relógio, o ponteiro de um relógio, este vermelho é o ponteiro dos segundos e este maior é o dos minutos, tá? Então ele quer saber a medida deste ângulo aqui, ó. Como a gente faz? Lembra que a gente sabe que é 30 graus entre cada um desses números aqui? Então, ó, do 12 até o 4 são 30, 60, 90, 120 graus. Então a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos segundos é de 120 graus. Tá vendo? E na letra B, ele pede o quê? Observe que o ponteiro das horas não está apontando exatamente para o número 3. Isso ocorre porque às 3 horas e 20 minutos ele já começou a se deslocar para a posição que indica 4.
Sabendo que, nesse instante, o ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos mede 20 graus, calcule a medida formada pelos ponteiros das horas e dos segundos, ou seja, a medida entre este ponteiro e este. Sabemos que a medida maior aqui é de 120 graus. Como a gente faz isso? 120 graus menos 20 graus é igual a 100 graus. 100 graus é a medida deste ângulo. Tudo bem aí? Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês. O que faremos agora? Dando sequência à nossa aula. Espero que vocês estejam compreendendo. Se não estiver compreendendo, espero que esteja anotando e não deixe de comentar aqui embaixo no final do vídeo. E o nosso teste 3, que está lá na página... Bom, perdi o número da página agora, mas é importante que vocês saibam que este exercício também tem um potencial imenso para cair numa prova, porque ele tem uma pegadinha aí. 2 aviões, já falo sobre ela. 2 aviões partiram de um mesmo aeroporto com destino a cidades diferentes, como representado no esquema ao lado. Voando sempre em linha reta, suas rotas formavam com a direção norte-sul, ângulos com medidas iguais a 45 e graus Celsius. Primeiro, 45 graus, logicamente, deve ser o ângulo deste avião maior, trajetória deste avião com a direção norte-sul. E 10 graus, aqui o ângulo entre este avião 1 e a direção norte-sul. Só que onde está a pegadinha? Ó? O ângulo formado pelas rotas dos 2 aviões, ou seja, ele quer saber este ângulo aqui. Então, como a gente faz para descobrir isso? Vai ser a medida da rota do avião 2 menos a rota do avião 1. Por quê? A rota do avião 2 mede 45 graus. A rota do avião 1 mede 10 graus. Ou seja, 35 graus é o ângulo formado pela rota dos 2 aviões, que é este ângulo aqui, ó. Tá bom? Muito bem, pessoal, sigamos então. Agora é a vez de vocês trabalharem a lição de casa, lembrando que um ângulo, usando os conceitos que vocês acabaram de aprender sobre ângulo consecutivo, vocês podem determinar a medida de um desses ângulos internos aqui. E no decágono, que é um polígono de 10 lados, este aí aparenta ser regular, ou seja, todos os ângulos dele são iguais. Bom, mesmo porque ele aparenta ser regular, e o exercício também disse que todos os ângulos têm a mesma medida. Já dei a dica para vocês responderem este exercício com calma. E nos exercícios 8 e 9 eu gostaria de ver a disposição e resolução, estratégias de resolução de vocês. Na nossa próxima live eu gostaria que alguém compartilhasse como pensou nesse exercício, como pedir num outro vídeo, pode comentar aí nos comentários também. Na nossa próxima live eu vou fazer algumas perguntas sobre esses exercícios e posso sortear algum aluno para respondê-lo, tá ok? Bons estudos para vocês, não deixem de perguntar. Até logo!